Bom dia, senhores e senhoras. Agradecer a presença de todos. O deputado Paulo Ramos está atrasando um pouquinho, ele pediu que eu abrisse e espero que ele chegue o mais rápido possível, justamente para que a gente possa desenvolver essa oitiva da melhor forma possível. Então, às 10h20, no dia 14 de novembro de 2017, na qualidade de relator da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os desdobramentos da recuperação judicial e da falência da Varig, resolução número 410 de 2017, e contando com a presença dos senhores, quer dizer, deputado Tio Carlos, deputado Paulo Ramos está chegando, dou por aberto os trabalhos da 8ª reunião ordinária para ouvir o senhor Matheus de Lima Soares, da empresa KPMG Auditores Independentes. Sim, com certeza. A palavra. Sou advogado da KPMG. Perfeito. Ontem, exatamente nos preparando para essa oitiva de hoje, o Matheus, que foi o sócio encarregado dos trabalhos de auditoria, identificou que o relatório que consta deste processo e que foi anexado à intimação para a oitiva, este relatório de auditoria não foi publicado pela empresa auditada, pela Varig. Isto é, ele não se tornou público para os fins do auditor. Isso significa, portanto, que na relação entre empresa de auditoria e entidade auditada, o sigilo profissional não se tornou público porque este relatório não foi publicado. Portanto, se o depoente depuser sobre este relatório, ele corre o risco de estar violando o sigilo profissional e ser processado criminalmente, civilmente e administrativamente. Imediatamente ontem, nós encaminhamos um e-mail ao administrador judicial da Varig, pedindo autorização para depor hoje nessa assentada. Até esse momento, não obtivemos resposta. É possível o depoente depor em abstrato, sobre questões conceituais, sobre questões relacionadas a tipo de parecer, sobre questões relacionadas a parecer com ressalva, com abstenção de opinião, mas se ele depuser sobre fatos que ele teve acesso ao longo do seu trabalho, ele corre esse risco jurídico grave. Então, eu estou pedindo aqui, fiz até uma petição, expondo estes fatos, que ora trago ao conhecimento de Vossa Excelência, para pedir a exoneração dele quanto a este depoimento, salvo se for sobre questões conceituais, sobre questões abstratas. Eu não sei se essa CPI tem por hábito quebrar esse tipo de sigilo, mas se ela, isso eventualmente poderá ser feito, ou requerer isso em juízo. Eu não sei como essa CPI age normalmente em situações como essa. Mas, infelizmente, há este óbice, esse obstáculo, e eu tenho que requerer essa isenção de depoimento. Bem, eu, na verdade, não posso acatar a sua solicitação no sentido de que isso vai caber a uma decisão do presidente Paulo Ramos, mas eu, de qualquer forma, não é público esse relatório? Não está no processo? Então, nós recebemos, né? Então eu imagino que Vossas Excelências o tenham. Não sei se isso é um documento público ou não, se há um sigilo, por exemplo, no âmbito dessa CPI. Para nós, auditores, o documento só se torna público quando a entidade auditada o publica na imprensa oficial e a remete para a CVM. Isso não foi feito. Então, para nós, não está evidenciada a publicidade do documento. Não, eu entendo. De qualquer forma, o seu pedido, nós vamos ter que levar a uma análise do presidente para que a gente tome uma decisão. Nós vamos suspender os trabalhos, e aí peço, com devida vênia aí, que os senhores possam esperar uma decisão por alguns minutos, apenas para que a gente possa realmente entrar em contato com o deputado Paulo Ramos e... Isso. Perfeito. Tá bom? Então, eu, de qualquer forma, eu suspendo por 10 minutos, até para tentar contato eu deixo com o com deputado. Vossa Excelência a petição. Agradeço. Já vamos fazer, inclusive, pedir ao jurídico que Estaremos pudesse avaliar. à disposição, aguardando. Muito obrigado.
Senhores, eu peço apenas pedir contato com o deputado Paulo Ramos, dentro de um conceito que eu já, enfim, estou formando aqui, que existe uma arguição jurídica. E para dar uma resposta, não pode ser o deputado Tio Carlos que acha o fato de estar no processo ser público. Eu preciso dar uma resposta jurídica a essa petição, né? Então, quando a gente pede uma avaliação dentro de um corpo jurídico, pedir à CPI que possa buscar uma orientação através da apreciação de um jurista, de um advogado, para que a gente possa dizer, não, de maneira nenhuma o senhor será prejudicado, o senhor não estará quebrando o sigilo profissional. Enfim, o que a gente quer é respostas, porque eu não quero dar continuidade a essa audiência e que o depoente possa, pelo que está dito aqui, pela orientação do meu advogado, eu não posso responder, porque eu posso... E aí a gente vai tornar inócua essa oitiva. Então, eu quero exatamente ter uma resposta do deputado Paulo Ramos, que a minha proposta seria remarcar para o dia 21, mas já com uma resposta jurídica para esse pleito. Porque senão aqui a gente vai... minha preocupação era dar uma resposta hoje, porque o doutor Rafael, né? Não, Matheus, desculpa, mora em São Paulo, mas ele não se opõe da gente poder marcar. Ah, ok. Então, melhor ainda. Talvez tenhamos uma resposta ainda hoje. Então, peço, por favor, mais alguns momentos para que a gente possa efetivamente dar continuidade ou suspender para um próximo dia. A minha intenção é justamente aproveitar o dia de hoje. Mas, de novo, nós temos aqui que cumprir a lei. E a lei a gente tem que ter absolutamente segurança para que a gente não possa tornar esse momento aqui até um problema maior, para que tanto o depoente quanto as pessoas que estão aqui possam responder juridicamente por ter ferido a lei. Então, vamos aqui ter essa posição. Bem, atenção. Primeiro, agradecer a compreensão de todos. O deputado Paulo Ramos agora preside, mas agradecer aí a paciência. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradecer a paciência e dizer que justificável o meu atraso, na medida em que a nossa comissão CPI sempre funciona a partir das 11 horas. E aí surgiu um compromisso meu, que diz assim, né? A gente está acostumado a receber aqui ofícios, né? Compromisso inadiável. E a gente às vezes até desconfia, mas só quando acontece com a gente vê que a gente tem que confiar. Mas eu tinha um compromisso 10 horas, que não poderia de forma alguma faltar, porque um compromisso que envolvia o direito de um cidadão. E eu não podia, uma situação muito dramática, mas não imaginei que fosse surgir nenhum embaraço. Pensei que, como as demais reuniões nossas, o deputado Tio Carlos via tocando e logo que eu chegasse eu engrenaria. Mas já aconteceu. Mas nós já conseguimos, numa interlocução preliminar com a banca de advogados, conseguimos esclarecer tudo aquilo que já é do nosso conhecimento, que faz com que os termos da auditoria não sejam termos sigilosos para nós. Não queremos de forma alguma também causar nenhum dano a quem vem aqui colaborar conosco, de amanhã, em função de qualquer inconfidência, poder ser instado a justificar, mas é o nosso dever concluir essa CPI. Então, nós pedimos agradecer a compreensão dos advogados, então pedir ao doutor Matheus de Lima Soares que, de viva voz,
assuma o compromisso que está ao pé da página, que é uma exigência legal, e depois eu faço as observações decorrentes. Só no pé da página aí, antes da assinatura. Prometo, sob palavra de honra, dizer a verdade do que souber e me for perguntado, sujeitando-me às penas da lei, se provada a falsidade de minhas respostas. Uma deferência para que nós possamos conduzir os nossos trabalhos de uma forma tranquila, eu quero dizer aos advogados que qualquer indagação, que eu de uma vez reconheci, né, que os advogados aqui presentes deixavam que o depoente prestasse o depoimento. Até numa situação em que um outro advogado, acompanhando um outro depoente, procurava ansiosamente orientar. Mas tendo em vista o nosso dever de preservar uma boa convivência, qualquer indagação que de alguma forma possa trazer implicações futuras, pode alertar que não haverá da nossa parte nenhum sofrimento. Muito obrigado. Agradecer muito, dizer ao nosso depoente, doutor Matheus, que numa CPI, faltar a verdade ou omitir a verdade é considerado ilícito. Então, começamos de uma forma aparentemente tensa, mas não há nenhuma tensão. Então eu vou ler aqui às 10 horas do dia. Já iniciamos, né? 14 de dezembro, para ouvir o senhor Matheus de Lima Soares, da empresa KPMG, Auditores Independentes. Até chegar ao senhor, seguimos alguns caminhos. Fomos trazendo aqui quem não era. Então, quando chega quem é, a gente fica com uma felicidade muito grande. Quando esbarra assim, meu Deus, agora que é o momento. Então, nós estamos aqui investigando os desdobramentos da recuperação judicial e da falência da Varig. Já fizemos uma CPI anteriormente, estamos fazendo a segunda CPI. Quando concluímos a primeira CPI, nós não conseguimos alcançar algumas comprovações sobre tudo que houve. Mas com o passar do tempo, e hoje, nós já estamos diante de provas documentais, envolvendo, inclusive, decisões judiciais, demonstrando todos os ilícitos que foram praticados para que chegássemos a esta situação, que tem a empresa prejudicada, mas especialmente os seus funcionários que estão sofrendo as consequências. Quero fazer somente um registro preliminar, que hoje, em função de tudo que acontece no país, estão estabelecendo a diferença entre a pessoa jurídica e os gestores da pessoa jurídica que praticaram os ilícitos. E o argumento para a preservação da pessoa jurídica, da empresa, é o argumento da preservação dos empregos. E isto não houve em relação à Varig. Com a Varig foi exatamente o contrário. Por interesses outros, não se preocuparam em nenhum momento com os empregos que seriam perdidos e com os direitos que seriam alcançados, inclusive de aposentados e pensionistas. É uma mudança de época. Então, o nosso objetivo é esse. A KPMG é uma empresa de auditoria e que fez auditorias. Eu queria saber o período em que a empresa foi contra. A partir de quando? Eu vou primeiro deferir ao senhor a palavra para considerações preliminares, caso queira, e depois faremos as perguntas, mas já agradecendo a sua presença. Bom dia a todos.
Apenas eu queria colocar, deputado, que o que me foi encaminhado nessa resolução, essa convocação para depor como testemunha, trouxe anexo uma minuta do parecer dos auditores independentes, referente aos trabalhos de 31 de dezembro de 2006. E também uma carta datada de 16 de dezembro de 2009, onde contextualiza o andamento dos trabalhos até aquela data. Então, esses documentos, o que eles demonstram, e daí veio a nossa preocupação, o estágio atual, o estágio naquela data dos trabalhos, que não foram concluídos, né? Portanto, o parecer dos auditores independentes trata-se de uma minuta, ele não foi assinado e não foi emitido. E também as demonstrações financeiras, base para esse trabalho, ela também não foi emitida de forma final. E na carta do dia 16 de dezembro de 2009, que eu solicitei que fosse arquivada no processo da recuperação judicial, que fosse encaminhada ao administrador judicial na época, para que ele tivesse ciência do estágio do andamento dos trabalhos, ou seja, estava-se numa discussão do parecer, e não houve a emissão final devido ao que está relatado nessa carta de 16 de dezembro de 2009. São essas considerações que eu queria fazer. Deputado Tio Carlos, para as indagações, que é o nosso relator. Bem, primeiro agradecer. Nós temos aqui que entender, deputado Paulo Ramos, qual é a melhor forma da gente avançar. Tem a possibilidade de a gente apresentar algumas perguntas para que o depoente possa fazer as perguntas, ele mesmo lendo e respondendo, que é uma forma da gente não dar a ele nenhum tipo de preocupação à medida em que ele vai ler e vai responder. Quando já me preocupa, já na fala inicial do depoente, é quando ele diz que o trabalho dele foi feito, mas não houve uma conclusão. Mediante aí uma série de fatores que talvez, quando a gente conseguir adentrar, por exemplo, foi o senhor que constatou aqui, né, já em trechos extraídos do próprio relatório, a companhia não apresentou conciliação, composição e documentos de suporte referentes à totalidade dos clientes registrados nas rubricas das contas a receber. Isso foi o senhor que colocou. A companhia não possuiu conciliação e extratos bancários para a totalidade dos saldos registrados em caixa e bancos. Dessa forma, não foi possível efetuar procedimentos alternativos de autoria de que não possibilitassem concluir quanto à adequação dos referidos saldos. Então, quer dizer, o senhor é contratado, quem foi contratado não foi a KPMG, pelo que eu entendi, né? Foi a BDO, que futuramente foi vendida para a KPMG. O senhor, quando foi contratado para fazer essa auditoria, qual era a sua experiência em relação à experiência profissional? O senhor já tinha quanto tempo de formado, de experiência, para a gente poder entender? Porque no relatório apresentado, quando a Vale buscou contratar a BDO recebeu aqui, inclusive eu vejo que é uma honra poder participar desse processo, então tem todo um escopo aqui colocando que era um desafio para a BDO e que seus profissionais, e aí o senhor com certeza sabe do que está dito aqui, tinha absolutamente competência para enfrentar esse desafio. Então eu quero saber, primeiro, inicialmente, foi a sua primeira auditoria? Quanto tempo, para entender o nível de experiência
porque o senhor já foi submetido nesse trabalho. Sim. Eu comecei em auditoria em 92, mais ou menos. E aí se vão quase 27 anos já Deixa eu fazer uma consulta, né? Quantos anos o senhor tem? O senhor está tão jovem. Eu comecei cedo. Comecei com 18 anos. E, de fato, tenho, e na época tinha experiência para fazer auditoria, né? Se o senhor me permitir, deputado, apenas para adicionar e talvez até facilitar o nosso o depoimento, eu gostaria de explicar um pouco da contratação, o que é a contratação da auditoria, né? O auditor, as empresas de capital aberto, elas são obrigadas a contratar auditoria. E o auditor, ele é contratado para prestar um serviço de auditoria que é baseado em normas, normas contábeis e normas de auditoria que determinam os procedimentos que ele deva fazer, né? E tem todo um arcabouço de normas de como isso é regido, né? Efetivamente, o que o auditor não tem é o poder de polícia. Uma auditoria de demonstração financeira, você é contratado para fazer determinados procedimentos, né, baseado no que está nessas normas, onde você solicita, quem contrata você é a administração da empresa, e você é contratado, você solicita informações para essa empresa, para a administração, ela disponibiliza essa informação. Nós não temos, quando eu falo poder de polícia, poder de diligência, de ir na empresa e, digamos assim, pegar as documentações efetivamente de forma compulsória ou efetivamente arrancar, digamos assim, essas informações. Ou seja, você precisa que a administração te disponibilize. Que presume-se que quando uma empresa contrata uma auditoria, ela é a principal interessada. Perfeito. Ela é que quer saber da sua própria realidade, quer que aquilo seja destrinchado, né, elucidado. Então, ela, na verdade, é inimaginável que alguém contrate uma auditoria e só negue documentos. Não teria, como é que se diz, nenhum sentido, né? A não ser, óbvio, que queira usar a auditoria para, ao invés de explicitar, para ocultar. Perfeito. Então, é esse o cenário da contratação de qualquer auditoria, para a emissão de parecer de auditoria das demonstrações financeiras, né? Então, existe uma demonstração financeira que é emitida pela administração, ela prepara e submete ao auditor para que ele faça a auditoria. E a auditoria, de novo, é regulamentada, ela tem todas as leis, todas as normas de como fazer esse trabalho, né? Então, você tem uma metodologia onde você faz seleção de documentos, você pede esses documentos, né? Não se analisa 100% das documentações de uma empresa, é impossível isso. E se fosse para ser feito, demoraria tanto tempo que perderia o sentido, né? Então, você faz seleção de documentos para chegar à sua conclusão, tudo baseado numa metodologia. Você recebe essa documentação, analisa, surgem dúvidas, você discute com a administração, esclarece a dúvida, se não for dúvida, se tiver algum problema, vai ser um ajuste a ser feito na demonstração, e você submete, a administração decide se vai fazer o ajuste ou não. Se ela não faz, o auditor emite um relatório com ressalva, né? E aí, entrando um pouco no que pode ser o relatório de auditoria. Você é contratado para fazer o serviço de auditoria e você pode emitir quatro tipos de relatório, né? Um deles é o parecer
com opinião e sem ressalva. Ou seja, você fez seu trabalho, recebeu toda a documentação, fez as análises, não encontrou nenhum tipo de problema. Então, você emite o seu relatório com uma opinião de auditoria, né? Esse é esse que a gente chama um relatório com opinião sem ressalva. Você pode emitir um relatório opinião com ressalva, onde você fez o trabalho, recebeu toda a documentação, concluiu algum erro na demonstração, pediu para ser ajustado pela administração, de alguma forma ela não ajustou, e aí você coloca no seu parecer que tem aquela demonstração tem aquele erro, e dá uma opinião com ressalva, dizendo, exceto quanto aquele assunto, as demonstrações representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da empresa. Tem o parecer adverso. De novo, desculpe repetir, mas é para enfatizar o contexto desses relatórios. Eu fui contratado, fiz meu trabalho, analisei a documentação e encontrei um erro. O erro extremamente relevante, né? E a administração se recusou a ajustar o balanço. Então, eu vou colocar no meu relatório que a demonstração tem aquele erro, né? E aquele erro é tão relevante que a demonstração não representa a situação patrimonial e financeira da empresa. Então, esse parecer eles chamam parecer adverso, né? E o quarto você foi contratado, você fez o seu trabalho parcialmente, você não conseguiu examinar toda a documentação, você não recebeu toda a documentação que a empresa, que você solicitou que ela disponibilizasse. Naquilo que você recebeu, você encontrou erros que deveriam ser ajustados na demonstração financeira. E aí, devido a esse conjunto, que a gente chama magnitude, né, da falta de documentação, dos erros encontrados, você não consegue dar nenhum tipo de opinião sobre aquela empresa. Você não consegue concluir se tem algum erro, né, relevante ou não. E aí esse relatório ele chama abstenção de opinião. Tá? Então são esses 4 tipos de relatório. E veja que em todos eles eu não tenho o poder de obrigar a administração sequer a fazer o ajuste, né? A relação de auditor ela é totalmente independente com a administração. Ele me contrata para fazer, como o deputado Paulo bem falou, ou seja, é um interesse da própria administração, essa auditoria, mas existe uma independência, tem normas regulando isso, tem órgãos reguladores regulando isso, e onde você vai fazer o teu trabalho e você não pode, eu não tenho como poder chegar e dizer, não, você tem que ajustar. Quem tem que fazer isso digamos assim, o órgão regulador, é a Comissão de Valores Imobiliários, no caso da Vale, porque ela é uma empresa de capital aberto. Então, ela deveria arquivar essa demonstração financeira para que ela se tornasse pública na CVM, né? E vai junto o parecer do auditor, que eu emito separado. Eu emito, vai um caderno completo, mas eu emito meu parecer, assino e entrego à administração. Ela é responsável por pegar esse relatório e arquivar no órgão regulador. Se o órgão regulador entender que aquela ressalva deve ser ajustada, ela vai procurar os administradores da companhia e pedir que eles façam os ajustes. Mas eu, como auditor, não tenho esse poder. O meu trabalho eu vou colocar no relatório os erros que eu encontrar, né? Ou a ausência de documentação, caso não tenha sido apresentada ao auditor. A minha pergunta a Vossa Senhoria, então, qual foi o parecer do caso Varig, emitido pelo senhor? E por que o senhor não assinou esse parecer? É um relatório com abstenção de opinião, foi o quarto item que eu falei, que está previsto na norma. E por que ele não foi assinado? Na carta que eu encaminhei à administração, no dia, datado dia 16 de dezembro de 2009, onde houve uma reunião com os então representantes da companhia,
nós deixamos claro o que faltava. Ou seja, o primeiro item que faltava para poder emitir era o balanço assinado pelo contador e um representante legal, né? Isso é o quê? Torna o documento oficial para que eu possa emitir meu relatório, ou seja, o balanço patrimonial, a demonstração de resultado, a demonstração do patrimônio líquido, as notas explicativas, que são o conjunto das demonstrações financeiras, elas são oficiais quando são assinadas pelo contador e o representante legal da empresa. Eu tenho que receber essa documentação. Durante o trabalho, nós fazemos indagações à administração. E, no final, nós pedimos que ela assine uma carta de representação, que a gente chama. Isso está previsto em norma também, todas as firmas de auditoria solicitam essa carta. Essa carta de representação assina o contador e o representante legal da companhia, onde ele dá uma representação de que tudo aquilo que ele falou é a verdade. Ele confirma tudo que nos foi dado, que toda a documentação foi disponibilizada, né? É algo formal, fazendo um paralelo semelhante ao que nós acabamos de fazer aqui, ou seja, o deputado pediu para eu ler uma declaração, né, dizendo o meu compromisso com a verdade, e a gente, no nosso dia a dia de auditoria, nós temos esse procedimento, né? Isso também não foi entregue pela administração. E aí alguns itens que como resultado da reunião foram acordados, a apólice de seguros vigente, né, que precisava ser incluído como nota explicativa, planilha de atualização dos financiamentos tributários, né, para que a gente pudesse analisar parte dos passivos tributários, e autorização formal do representante legal para a emissão do parecer em forma final. Por quê? Aqui, de novo, é a questão da formalização, né, do nosso trabalho. Ou seja, eu fui discutir, a administração ela tem que nos posicionar se ela concordou com aquela discussão, com aquele relatório. Então, como a Varig também estava numa situação de recuperação judicial, precisava um representante legal dar essa autorização para que a gente pudesse emitir o relatório. Então, esses 5 itens, deputado, respondendo a sua pergunta, não foram apresentados pelos representantes da companhia na época. Dado isso, a gente não emitiu o relatório assinado. Tá. Eu vou apresentar aqui até para o senhor ler, para confirmar esses 5 itens aqui. São esses itens, e aí o senhor pode fazer a exposição que não foram entregues. Os itens citados como de 1 a 5 são balanço, balancete devidamente assinado pelo contador e representantes legais da companhia, carta de responsabilidade da administração devidamente assinada pelo contador e representantes legais da companhia, apólice de seguros vigente, planilha de atualização dos financiamentos tributários, autorização formal dos representantes legais para a emissão do parecer em forma final. Esses 5 itens não foram apresentados pela administração na época. Sim. O senhor pode seguir, então. Pode continuar. Isso. Diante do exposto, perguntamos: esse texto de 16/12/2009, que apresenta opinião conclusiva da auditoria externa, representa qualquer modificação posterior de opinião da BDO Trevisan em relação aos documentos com os pareceres firmados e datados de 1 de agosto de 2009 e 21 de setembro de 2009, já acima identificados, ou a BDO Trevisan manteve a opinião já externada nos mesmos? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Esse texto de 9 que apresenta a opinião conclusiva da auditoria externa representa qualquer modificação posterior. Ou seja, a pergunta aqui, desculpe, só para ver se eu entendi efetivamente, se ele apresentar isso aqui, se eu mudaria a opinião,
Provavelmente não, Excelência, porque se a gente olhar a minuta que está apresentada, ela tem falta de muita documentação, né? E tem alguns pontos aqui, alguns assuntos que não seriam revertidos com a apresentação dessa documentação. Essa documentação seria a formalização para eu emitir esse relatório assinado, mas muito provavelmente seria uma abstenção de opinião ainda assim. Da mesma forma. Da mesma forma. Deixa eu só fazer uma intromissão na sequência. Me parece que o parecer com abstenção de opinião retira a responsabilidade em relação ao parecer. Retira. Porque o auditor, pelas normas, etc., ele assume a responsabilidade pelo seu parecer. Sim. A abstenção de opinião é uma forma de não ter responsabilidade quanto ao parecer, com tudo aquilo que foi. Porque, aqui é uma CPI. Nós não queremos admitir a possibilidade de ter sido solicitado o seu trabalho simplesmente para constar. Como se fosse não com a sua participação. A sua participação não opinando. Poderia, e pela não remessa de documentos, etc., que são muitos. Quando eu leio aquilo que foi sonegado, eu só posso imaginar que não teria conclusão. Isso não pode ter sido uma coisa deliberada, para dizer que houve o trabalho? Como é que é isso? Então, para que solicitou a consultoria e fez a... Só para acrescentar. E o trabalho é efetivamente apresentado como concluído, mesmo o seu parecer sendo um parecer sem conclusão. A conclusão que o senhor aí a companhia paga. A Deloitte foi que contratou foi a Deloitte? Foi o administrador que contratou? Foi? Foi a administração que contratou. Sim. Ela paga pelos serviços, mesmo com esse relatório. Sim. É porque, de novo, me permita talvez esclarecer um pouco. O auditor ele é contratado para prestar o serviço de auditoria. Sim. O resultado desse serviço é um parecer, que ele pode ser os 4. A norma prevê o de abstenção. Entendi. Não é algo, digamos assim, que você, digamos assim, deliberadamente o auditor, ele vai emitir aquele relatório e se isenta. Não é isso. Ele tem todo um trabalho que foi feito, né? Foram feitas análises, né? Seja da documentação ou da própria ausência dela. Ou seja, o que eu estou querendo dizer da ausência eu não tive uma documentação relevante. Então, eu analiso essa relevância. Isso me dá condições de eu dar opinião? Não. Eu tenho condições de emitir uma opinião de auditoria, não tendo toda a documentação que não foi apresentada. A norma prevê que você faça essa análise. Não é deliberado do auditor dizer, não, eu vou emitir com abstenção e encerrou minha... Então, não porque, é em não sendo esses documentos tão necessários para que houvesse uma conclusão, então, sem a manifestação de... No caso... Eu entendi, senhor. Esses 5 documentos, eles eram necessários para eu emitir assinado o documento. Para eu poder assinar o documento. Por quê? É o que eu falei no início. Se eu não tenho... O primeiro deles, eu não tenho o balanço assinado. Se eu fazer só uma indagação, o senhor me ajuda. Desculpe. Quando alguém presta um serviço de consultoria, existe uma responsabilidade inerente. O fato de não assinar, qual é a responsabilidade, então, que o senhor assume com essa auditoria?
Abstenção de opinião é uma forma também de não assumir a responsabilidade por aquilo que consta da auditoria? Como é que... Então, vou dizer de outra maneira. Como é que o senhor seria responsabilizado caso houvesse na auditoria algo que pudesse ser considerado ilegal ou irregular, se o senhor não se abstém de opinar? Como é que... Só para entender a natureza da profissão e como o profissional assume a responsabilidade pelo ato que pratica, pelo serviço que presta. Um relatório com abstenção assinado, o auditor ele tem a responsabilidade dele, sim, pelo serviço prestado e pela forma que o serviço foi prestado. Se há algum problema nos procedimentos, se ele fez todos os procedimentos de auditoria que deveria fazer, né? Se em algum momento ele deixou de fazer algum procedimento, ele é responsabilizado, né? Ou seja, um relatório com abstenção assinado, o auditor ele tem a responsabilidade perante a administração, perante o órgão regulador, né? Um relatório não assinado, como que está aqui, eu entendo, aí é uma questão, não sei, talvez mais jurídica, aí sinceramente eu me coloco como um leigo para explorar esse assunto, mas na minha visão, se eu não assinei, eu não tenho como ser responsabilizado por isso, por qualquer outra... Sim, eu entendi. Na verdade, os 4 pareceres que o senhor falou, nenhum deles exclui a assinatura. Nenhum deles exclui a assinatura, isso. Não, eu entendo. Então, o que aconteceu nesse caso específico é que o senhor optou pelo parecer com abstenção de opinião, mas o senhor teria que assinar. Sim. Por teria que que assinar. não foi feito essa assinatura? Por que o senhor não assinou? Porque eu não tive essa documentação que ficou de ser apresentada, principalmente o balanço devidamente assinado pelo contador e pelo representante legal. Isso o senhor tentou. De novo, o senhor é contratado, o senhor precisa fazer uma análise em cima dos documentos para que o senhor possa apreciar em cima, fazer uma auditoria, quer dizer, é um estudo. Então, um estudo. Se é negado essa documentação, mas o resultado, é comum isso acontecer? Do auditor não assinar o parecer? Isso é uma prática dentro das empresas de consultoria? Sim. Vou perguntar de outra maneira. É comum alguém contratar uma consultoria e deliberadamente não fornecer os documentos necessários. Aqui, aquele serviço feito possa ser deva, porque, obviamente, que é um desafio à razão. Contratar para não ser conclusivo. Até por culpa do contratante. Olha como é que... O senhor não vê um dolo nisso? Não sei, eu só estou aqui, como é que se diz? Porque eu ia perguntar. O contratante prestou toda a colaboração para que fosse realizado, criou dificuldades para realizar a auditoria. Em algum momento o senhor percebeu algum esforço da empresa no sentido de sonegar informações necessárias? O senhor acompanhou os desdobramentos do seu relatório? O órgão regulador se manifestou sobre ele? Como é que... Só para... De fato, são situações atípicas, né? Uma empresa contratar, como você vê, contrata um auditor e o auditor não recebe a documentação. E isso acontece, pode acontecer por N fatores, né? No caso da Varig, o que se notava era um quadro de deterioração do back-office da empresa, ou seja, do quadro de funcionários, e uma dificuldade, exatamente que a gente vê pela falta de pessoas, de conseguir a documentação,
mudaram de um lugar para outro, e o que a gente via é uma tentativa de obter a documentação, mas de não conseguir para disponibilizar para o auditor. Até onde eu consegui analisar, eu não vi um esforço para sonegar informação por parte da administração. O que a gente via era um quadro bem reduzido de pessoas e a tentativa de obter as informações para nos passar. Não, enfim, é paradoxal, né? A gente contratar para um serviço e depois criar embaraços para que esse serviço possa ter um relatório conclusivo. É como se eu quisesse a solução de um problema, contratasse para a minha empresa para enxergar aí os erros que eu venho cometendo na gestão da minha empresa e, de repente, eu mesmo criar dificuldades para que o senhor possa fazer o seu trabalho. Mas, enfim. Mas foi encaminhado para o órgão regulador? O senhor diz aqui, encaminha para o órgão regulador e o órgão regulador concorda ou não faz isso. Como é que ficou? Olha, como não tinha um balanço assinado e não tinha um parecer assinado, isso faz muito tempo, mas à época isso não foi encaminhado para o órgão regulador. Eu não consigo confirmar se depois desses eventos que a gente finalizou, os anos se passaram, se de alguma forma eles encaminharam, mas para ele encaminhar, ele precisaria ter retornado com a BDO, a PMG hoje, para dizer, olha, vamos encaminhar dessa forma. Mas, muito provavelmente, o próprio órgão regulador não ia aceitar um parecer não assinado pelo auditor, tampouco uma demonstração financeira sem a autorização dos administradores. Bem, eu vou agora pedir a Vossa Senhoria, justamente, conforme falei com o senhor advogado, temos aqui a necessidade de estar buscando informações relativas ao seu relatório, para que a gente não fuja do objetivo maior. Então, eu vou passar para que o senhor possa ler, e se o senhor tem conhecimento, se foi o senhor que fez esses apontamentos aqui, o senhor pode ler e a pergunta vem no final. Só para, eu ia fazer a pergunta, mas o senhor pode. Isso foi extraído do próprio relatório, só para o senhor. Indicando seus respectivos parágrafos que elencam parte dos motivos que levou os auditores externos à conclusão apresentada nos citados documentos. A companhia não possui conciliação e extratos bancários para a totalidade dos saldos registrados em caixa e bancos. Dessa forma, não nos foi possível efetuar procedimentos alternativos de auditoria que nos possibilitem concluir quanto à adequação dos referidos saldos, etc., bem como avaliar possíveis operações ou garantias não informadas. Parágrafos 5 e 4. O senhor confirma isso? Efetivamente. Né? Sim. A companhia não apresentou conciliação, composição e documentos de suporte referente à totalidade dos clientes registrados nas rubricas contas a receber, parágrafos 6 e 5, respectivamente. É o que consta na minuta que eu apresentei. Sim. A companhia não realizou inventário físico dos seus estoques, bem como não nos apresentou documentação suporte para os saldos representativos de estoque e custos dos serviços prestados, parágrafos 7 e 6, respectivamente. Consta na minuta que eu apresentei no relatório, no parecer do auditor. A companhia não possui a composição e as devidas documentações de suporte referente aos saldos das rubricas de depósitos em garantia e outros depósitos no montante de 10.815 e 17.776, respectivamente, registrados na rubrica Depósitos Especiais, parágrafos 5 e 4, respectivamente. Consta da minuta do parecer apresentado. Não nos foi apresentado o controle analítico e as devidas documentações de suporte dos valores registrados nas rubricas impostos a recuperar e taxas, impostos e contribuições, parágrafos 9 e 8, respectivamente. Consta da minuta
do parecer apresentado. Considerando que a folha de pagamento não está conciliada com os registros contábeis, não foi possível, nas circunstâncias, efetuar procedimentos alternativos de auditoria que nos possibilitassem concluir quanto à avaliação das provisões trabalhistas e a totalidade, exatidão e apresentação dos referidos saldos contábeis. Parágrafos 10 e 9, respectivamente. Consta na minuta do parecer apresentado. Não recebemos resposta às nossas cartas de circularização enviadas aos assessores jurídicos da companhia. Não nos foi possível efetuarmos procedimentos alternativos de auditoria que nos possibilitassem concluir quanto à adequação dos saldos contábeis registrados nas rubricas de provisão para contingências e depósitos judiciais, bem como avaliar a existência de possíveis contingências não registradas. Parágrafo 15 e 4, respectivamente. Consta da minuta do parecer apresentado. Não nos foi apresentado o controle analítico e as devidas documentações e suporte referente à totalidade dos valores registrados nas rubricas outras contas a receber e outras contas a pagar. Parágrafo 16 e 15, respectivamente. Consta na minuta do parecer apresentado. A administração da companhia não nos apresentou a carta de responsabilidade da administração referente às demonstrações contábeis findas em 31 de dezembro de 2006. Dessa forma, não nos foi possível obter evidência de que a administração reconhece sua responsabilidade pela preparação, apresentação, adequação e aprovação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis no Brasil. Parágrafo 2, de 1 de agosto de 2009. Consta na minuta do parecer apresentado. A pergunta em si. Diante desses apontamentos efetuados pelo auditor externo, perguntamos a sua opinião técnica objetiva em relação a esse trabalho efetuado sobre a escrita e as demonstrações contábeis do ano calendário de 2006 da companhia Varig, quanto aos seguintes tópicos. Aqui. Por que eu estou fazendo? Para retificar. Apesar do senhor não ter assinado, o senhor foi tudo preparado pelo senhor. Então, é exatamente dentro do que a gente quer. Tá? Não fugir para que esse depoimento realmente possa ser consistente para a gente. Então, tudo isso que o senhor acabou de ler está na sua minuta, ok? E essas perguntas o senhor pode ler e a resposta pode ser concluída sim ou não, porque eu acho que teria objetivo maior, pelo menos de eu formar uma opinião. Se eu quiser, eu posso fazer as perguntas, mas eu deixei à vontade para que o senhor pudesse ir. Tá. Deixa eu entender aqui, porque... Você quer que eu pergunte? Eu extraio. Não, eu posso ler. Tá. É que eu... É melhor perguntar, porque tem que gravar a pergunta. Deixa É? eu perguntar, por favor, desculpe. Só para acertar aqui, senão fica sem... Com esse quadro verificado pelo auditor, Vossa Senhoria, levou a emitir o parecer examinado nos quesitos 1 e 2 acima. O administrador poderia ser disponibilizado as citadas escritas demonstrações da companhia, esperando uma análise positiva? Isso quer dizer, se tivesse todos os documentos, você poderia dar uma análise positiva? Eu iria receber a documentação, né? A administração, ela disponibilizando, se não tivesse problema nenhum na documentação, sim, mas se apresentasse algum problema, eu teria que reportar, né? Era Eu possível. ia fazer uma análise. Enfim, então, em 2006, o senhor tinha condição de voltar-se adequadamente, tá? Das citadas escritas, demonstrações da companhia, em vista dos lançamentos colocados a exame da BDO? Não, desculpa, não entendi a pergunta. Se o senhor tivesse essa documentação, em 2006, tá? O senhor poderia ter condição, eu acho que é mais da mesma, de fazer uma avaliação mais aprofundada? Sim. Tendo a documentação em mãos, poderia fazer análise. É claro, com essa documentação, o senhor teria de forma
confiáveis, quer dizer, o senhor teria números e documentos para respaldar o seu parecer. É isso que eu entendi? Sim. Deixa eu só fazer uma observação para a gente poder caminhar. Está me dando a impressão que, dependendo da pergunta, a cada momento o senhor tem uma posição diferente. Ora não pode, ora pode. Eu só queria entender concretamente o que foi impossível ao senhor fazer para ter uma conclusão. Porque o senhor relata os documentos e diz que não alterou. Ora diz que alterou, ora que não alterou. Ora não era possível, ora era possível. Só queria deixar isso para a gente poder compreender qual foi o papel que cumpriu a contratação que resultou no seu trabalho. Desculpe, Chico. Na oportunidade, o administrador da companhia, da Vale, prestou contas, as informações corretas, adequadamente ao auditor externo? Quer dizer, quando o senhor pedia, eles prestavam conta, ou eles se negavam a dar documentação, criavam embaraços? Acho que Vossa Senhoria, já até num determinado momento, já falou que eles parece que deixavam a coisa correr frouxa e não apresentavam documentação. Isso procede? Quem era o administrador? Deloitte. Hein? Não, As pessoas que a gente tinha contato era o José Longo Arruda, o contador, Flávio Freitas, analista de controladoria, e o Edson Arruda, gerente financeiro. Essas eram as pessoas de... Quem é que assinou o contrato com o senhor? O senhor lembra? Não, O contrato é Excelência. sigiloso? Poderíamos ter cópia do contrato? O senhor Já tem a cópia. do contrato que o senhor assina? Na petição nós anexamos Muito obrigado. Sim, mas Pois não, não, Chico. não tem... essas eram as pessoas de contato. Como eu falei, em nenhum momento ninguém se negou a passar documentação de forma deliberada, como o deputado Tio Carlos colocou. Mas nós encaminhamos solicitação de documentação e não recebemos muitas das documentações que estão listadas na minuta do parecer. Foi isso que aconteceu. E o senhor pode entender isso? O senhor diz que o senhor pedia documentação e a documentação não chegava. O senhor entende isso que é má vontade para que realmente o senhor pudesse fazer um trabalho de acordo com as expectativas? Porque quando a DPO foi contratada e ela apresentou na sua proposta a certeza de que que os auditores fariam um trabalho conclusivo. Mas para isso, exatamente pelo que o senhor diz aqui, precisa ter as respostas atendidas aos seus pleitos, né? Então, todas essas perguntas aqui, elas têm o mesmo entendimento. O senhor pedia documentação e havia embaraço de receber essa documentação. E aí vem uma opinião que aí eu faço a Vossa Senhoria. O senhor já me disse que isso não é usual. Tá? O senhor entende isso, de novo, má fé, dolo, alguma coisa nesse sentido? Para que o senhor não pudesse fazer um trabalho, porque o senhor foi contratado, eu quero de novo me ater a isso, porque o senhor foi contratado para fazer um trabalho. E aí, infelizmente, o senhor precisa de dados. E esses dados não chegam ao senhor. Como é que a gente pode cobrar a responsabilidade do senhor, se o senhor não tem como avaliar essa documentação? Então, eu lhe faço de novo a pergunta. O senhor acredita a isso, a um desleixo, uma vontade consciente de não abrir essa caixa preta para facilitar o seu trabalho? Excelência, Pode falar, pois não, doutor. Pode ser. permitiria isso aí, além de provocar o exercício de um juízo de valor, seria um juízo de valor numa relação que tem os seus determinados sigilos legais. Vou perguntar de uma maneira, então, mais suave. Perfeito. O senhor se sentiu frustrado como profissional? Não poder concluir? Pronto. Corrija assim, doutor? Frustrado, sim, porque você foi contratado para fazer um trabalho e em vários itens, como foi apresentado na minuta, a gente não conseguiu porque não recebeu a documentação.
Pois não, Chico. Já. Pode continuar, Chico. Essas perguntas, eu entendo que elas, enfim, dão ao depoente Pode falar, Chico. a possibilidade de não assinar o relatório, o parecer dele. Porque como é que ele pode ser responsável, colocar o nome dele e assinar, se ele realmente não recebeu aqui todas as, enfim, informações para que ele pudesse formar um conceito. Então, aqui eu me sinto satisfeito, mas queria ter a contribuição do senhor deputado, Deixa eu dizer. para que a gente pudesse acrescentar mais, porque eu não me senti Não, deixa eu dizer contemplado. só uma coisa. Nós é que temos que concluir. Não precisa ter a conclusão do depoente. Aliás, é preciso até antecipar que nós já temos algumas conclusões. Então, não vamos ficar frustrados. Pode continuar com as indagações sem a necessidade da testemunha dizer, não, nós já sabemos. As coisas estão aqui documentadas. Só pode concluir, continuar, Tico. Não fica frustrado, não. Quando o senhor tem, quando foi feito esse contrato com a BDO? Foi em 2006? Primeiro, eu acredito que tenha sido 1º de maio de 2006. Quantos auditores ajudaram o senhor nesse trabalho? Para a elaboração desse parecer? Excelência, faz bastante tempo para lembrar efetivamente a equipe. Mas isso é um grupo de trabalho, né? É um grupo de trabalho. Não sei, 10, 15 pessoas, porque tem equipes, tem especialistas de TI que eles não ficam o tempo todo no trabalho, o pessoal da área de impostos e o pessoal efetivamente dos contadores que fazem a análise da auditoria. Mas, talvez 10, 15 pessoas teriam me ajudado nesse trabalho. Quando a KPMG adquiriu a BDO, todos esses auditores foram para a KPMG? Acredito que sim. Acredito que sim. Bem, eu me sinto satisfeito, quer dizer, frustrado, mas eu entendo a sua posição, mas, enfim, eu acho que o deputado Paulo Ramos pode... Vossa Excelência fez todas as perguntas que estavam aqui no item A até I, ou parou no meio do caminho? Não, eu fiz a primeira, fiz a A, fiz a B, quer dizer, porque as outras, eu indago até a Vossa Excelência, se quer fazer, porque eu, na verdade, entendi que o objetivo aí vai ser alcançado com as mesmas respostas. Mas, se Vossa Excelência quiser, por favor. Porque, na verdade, nós precisamos compreender o porquê da contratação. Porque as coisas não são conclusivas. Existe a contratação e depois não tem o contratante, não se esforça para permitir a conclusão, eles não dão o documento. Qualquer alegação de que houve dificuldade, não houve. Quando o senhor se diz frustrado, eu tenho aqui a pergunta. Era possível avaliar corretamente, com base nas citadas e escritas demonstrações contábeis, os bens da companhia? O senhor teria possibilidades, com as informações disponibilizadas, de saber quais eram os bens da companhia? Para a auditoria? Eu teria que ver se a gente colocou alguma ressalva, mas desde que fosse disponibilizada a documentação, a relação individual dos bens,
seria possível fazer o trabalho, Excelência. Porque, veja bem, a empresa chegou à situação de falência. Então, a pergunta é, era possível concluir de forma confiável um relatório sobre as causas e circunstâncias conducentes a uma situação de falência ou não da companhia? Que era para isso que era o trabalho que o senhor estava realizando, é para que instruísse uma decisão. Se não houve, como é que o senhor, então, pela a experiência que tem, como é que o senhor avalia pelo seu trabalho a empresa ter ido à falência? Seu trabalho contribuiria com alguma coisa para que não houvesse? Como é que o senhor viu essa conclusão como profissional? Olha, pela própria situação que a gente relata, assim, no primeiro momento, a contratação é para você fazer a auditoria das demonstrações financeiras, para ver se está de acordo com as regras de contabilidade. E aí você conclui se estão de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil, né, quando você conclui. Você precisaria ter as informações para poder chegar a essa conclusão, né? Se o senhor não tem a informação, Eu não consigo concluir, né? Aí eu me volto para o que a norma manda, que avalie em que circunstância, dentro daquelas 4, o parecer vai ser emitido. o senhor teve a possibilidade de verificar o valor correto e exato da realização dos ativos e os pagamentos das obrigações da companhia? O senhor teve essa possibilidade? Não. O senhor não teve? Eu não tive toda a documentação para... Então, outra... O senhor pode verificar todos os valores exatos dos direitos, bem como levantar os valores exatos das contas a receber e afirmar suas respectivas quitações? De novo, eu não tive toda conforme relatado na minuta, né, toda a documentação para fazer as análises necessárias. Eu vou insistir em outras indagações, porque é importante que nós saibamos aqui quais os propósitos alcançados com a não realização conclusiva do trabalho. O senhor pôde verificar de forma exata e correta o demonstrativo da administração que especificasse claramente receita e despesa da companhia? Não pude porque eu não tinha não recebi toda a documentação, que a gente conclui sobre o conjunto Certo. das demonstrações financeiras. Então, precisava ter toda a documentação que está listada na minuta que foi colocada aqui, para poder ter a conclusão sobre esse conjunto. Nós tivemos na Varig substituição de administradores. Chegou a acontecer a substituição do administrador enquanto o senhor estava fazendo a auditoria? O senhor lembra disso? Eu acho que teve uma substituição, deputado. Eu teria que resgatar os papéis e ver as cartas trocadas para ver se efetivamente houve. Eu não consigo responder com precisão se houve essa troca. Em nenhum momento, qualquer que fosse o administrador, a documentação necessária e exigida foi encaminhada. O senhor continuou durante todo o processo sem ter acesso a toda essas a informações. documentação. Sim. Bom, então aqui, mais uma vez, praticamente desse universo de perguntas, a última, mas
já uma espécie de repetição. O senhor, o administrador, prestou contas e informações corretas e adequadamente ao auditor externo BDO Trevisan para a realização do seu trabalho? É uma conclusão? Eu não recebi toda a documentação para poder afirmar, responder claramente essa pergunta. Aqui nós temos o contrato, está aqui, em que data a Trevisan foi contratada para emitir, tem aqui a cópia do contrato. O senhor também prestou o trabalho para emitir o seu parecer em 2007, 2008, 2009? Não fomos contratados para fazer O senhor essas sabe datas quem é básicas. que fez antes? Antes foi acredito que tenha sido a BDO também, 2003 e O senhor sabe 2004. quais outros auditores trabalharam nesse parecer ou foi só a BDO Trevisan? Nesse parecer de 2006 que O a gente senhor está é que era o falando. responsável e tinha Eu uma era o estrutura... sócio, eu sócio responsável e tinha uma equipe que me auxiliava no trabalho. Quando a KPMG substituiu a BDO, os senhores transmitiram toda a documentação que tinha sido disponibilizada para a KPMG? Sim. Transmitiram? O senhor sabe me dizer se houve coincidência de controladores ou sócios da BDO serem também da KPMG? Houve vou usar, que nós temos acesso a esses dados, mas o senhor tomou conhecimento? Existiu isso? As mesmas pessoas ou serem da BDO e também da KPMG? Desculpa, excelência, eu não entendi O a senhor pergunta. é da BDO Trevisan. Isso. O senhor conhece alguém da BDO Trevisan que simultaneamente tenha sido da KPMG? Enquanto existiam as duas empresas, não tenho conhecimento. Não tem. Depois mesmo, porque uma empresa, uma sucedeu a outra. É porque o que eu sei da sucessão, em algum momento os sócios da BDO também passaram para a KPMG? Sim, Foram os mesmos sócios? sim. Alguns não vieram, mas Houve, a então, maioria. O senhor Daniel Gomes Maranhão Júnior, da BDO, continua na BDO? Na Ou foi para a KPMG, KPMG? não. Não? Bom, pode ser. O senhor consegue, aí é só uma indagação, o senhor consegue identificar a quem assinou pela Varg o contrato? Que eu não estou conseguindo ali. Não. Só vejo os 3 pontinhos, né? Mas... Não quis. Que a maçonaria já esteve aí protagonizando, né, situações políticas. Deputado Gil Carlos. Não, eu só queria aí perguntar à Vossa Senhoria se o senhor lembra o valor desse contrato firmado com a BDO para esse serviço. Acho que foi algo em torno de 500 mil reais, 520 mil reais. O valor não está no contrato aí, tá? Não tem esse contrato. Não tem valor no contrato? Tem sim. Eu só queria saber. Tem, claro. É só pegar uma, você só ver, tem ali. Tá, então o senhor fala em torno de 500 mil reais. A auditoria é uma exigência legal? Para uma empresa de capital aberto, sim. Para chegar a falar, é exigência legal. A lei exige que seja feita. Sim. É a Lei 6.404 que determina e as regras da CVM. E
E foi enviado algum parecer à Comissão de Valores Mobiliários? Era obrigação de quem faz uma auditoria. A empresa ela tem por obrigação apresentar o Não quem resultado. faz o trabalho. Não, a empresa auditada. E o senhor Desculpe. sabe se ela encaminhou? Até onde eu sei, não. Nós não fomos informados até hoje pela administração que ela tem encaminhado. Nem o senhor sabe quem era o administrador judicial da época. Da época, Que não. o senhor devia conviver com o administrador. não me recordo O nome do o nome. administrador. Pois não, deputado Júlio. Não, o valor foi R$ 583 mil. Está ali, agora eu vi no contrato, agradeço, o senhor quase acertou. Enfim, e por um determinado número de horas, não é isso? É assim que é feita a contratação? É feito um cálculo de número de horas. Nossa. Orçamento, com base nas horas a serem gastas. E essas horas foram todas utilizadas e não precisou de um aditivo? Foram utilizadas. Não precisou de aditivo. Ok. Deixa eu fazer uma indagação. Trevisan é o Antonino Marmo Trevisan ou é alguém da família? É o Antonino Marmo Trevisan, o nome Trevisan. BDO Trevisan, o Trevisan é o Antonino Marmo Trevisan. É. Não só por uma mera curiosidade. A BDO não existe mais, foi comprada pela KPMG, isso? Incorporada? Como funciona? A BDO é uma bandeira, digamos assim, internacional. E a Trevisan, que usava como um franchise, as firmas de auditoria. E a KPMG comprou o CNPJ, ele não comprou a bandeira BDO. Né? A bandeira BDO é utilizada por uma outra firma, é uma multinacional. Ela hoje é utilizada por uma outra firma no Brasil. A bandeira. O senhor conhece a Deloitte? Conheço. O senhor teve alguma relação com a Deloitte? Não. O senhor sabe se alguém da BDO tem alguma relação com a Deloitte? Se teve? Eu não me recordo, Excelência. Teria que levantar essas informações. O senhor conhece algum caso igual? Que alguém contrate uma consultoria e não encaminhe os documentos? Na sua vida profissional, o senhor assinou algum outro parecer Com abstenção, sim. da abstenção? Sim. Lembra-se de qual caso? Por questões... Tem que ser público. Você disse que tem que ter sido publicado. Aí pode dar o nome. Não, conta algum caso, não é nada, só para dizer assim, bom, por quê? Deixa eu lhe dizer. E aí não é. Nós acompanhamos várias experiências, outras experiências. Vou dar um exemplo dessas chamadas empresas de risco ou de auditoria. A Deloitte, por exemplo, nós temos aí uma relação muito grande de trabalhos prestados pela Deloitte, na verdade, para compor com a organização criminosa. Vou usar essa expressão assim um pouco até contundente. Como temos também pareceres de empresas de risco, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, todas essas empresas que calculam o risco, determinam taxa de juros, tem isso tudo. E todas elas multinacionais, todas elas envolvidas até na crise que houve em 2008, capital final. As empresas de risco as empresas de auditoria davam pareceres, os mais exuberantes, dizendo que tudo estava sadio. Quando deu aquele rolo todo, a coisa, vamos dizer, degringolou. A gente pergunta se prestou igual para outras empresas, outras consultorias. Por quê? Porque nós poderíamos pegar, às vezes até no portfólio da BDO Trevisan, põe lá as empresas para quem trabalhou, mas o senhor diz que concluiu
da mesma forma em relação a um outro caso. E não estou afirmando que tudo seja ilegítimo, não, nem que nada seja ilegítimo. É só para efeito dizer assim, olha, isso aí no mercado acontece com alguma frequência. Não é um caso excepcional. Existem vários casos em que isso vem acontecendo. É só para a gente poder aqui ter alguma avaliação. Então, o senhor lembra de alguma outra empresa onde o senhor tenha, pela BDO, ou mesmo não, ou mesmo trabalhando para uma outra empresa de consultoria, que a conclusão tenha sido esta? Quer dizer, a não conclusão? Sim. O caso mais recente que eu lembro foi o grupo Rede Energia. Rede Energia. Foi um relatório com abstenção. Mas o senhor assinou? Assinei. Na sua vida profissional, já teve caso que o senhor tenha apresentado parecer com abstenção de opinião, mas sem assinar, ou o caso da Varig foi o único? Eu teria que resgatar um caso mais antigo. Posso confirmar depois, Excelência, mas eu acho que eu tenho um outro caso, empresa bem menor, eu nem me recordo o nome dela, mas eu posso confirmar depois se foi efetivamente o relatório não foi emitido. Eu não tenho aqui na memória. Bem, eu quero agradecer a Vossa Senhoria, quer dizer, os seus advogados, que eu tenho certeza, cada vez mais, eu tenho certeza que o caso Varig é uma aberração, né? E por mais que a gente entenda, e aqui é o que eu falo, deputado Paulo Ramos, eu não sei como alguém contrata algo que depois se nega a facilitar o trabalho, recebe uma conclusão, quer dizer, recebe um parecer que não pode ter a responsabilidade porque não foi assinado, e a coisa fica absolutamente sem uma definição, até para, vamos responsabilizar a quem? A consultoria fez a parte dela, lavou as mãos, que na verdade o que aconteceu foi o seguinte, ó, todas as suas respostas aqui, e eu até cheguei a ficar um pouco preocupado, porque eu no seu lugar faria a mesma coisa, não tem como responder, porque não recebi documentação suficiente, não tem como responder, porque não recebi a documentação suficiente. Então eu aqui fico sem entender como é que esse caso Varig a gente consegue ver por parte do judiciário, ver tudo isso que está acontecendo aí, inerte a uma revolta. Então eu estou só agradecendo a Vossa Senhoria, mas entendendo que, de novo, é mais uma vez a conclusão que eu tenho é que o caso Varig é um grande escândalo para todos nós. Queria agradecer, mais uma vez me sinto satisfeito, e agradecer a compreensão, de novo ao advogado aqui, que cumpriu o seu papel. Espero que nós tenhamos cumprido também o nosso, de tentar extrair as informações para fazer um resultado, que eu terei que assinar esse relatório, eu terei que assinar, né? Enfim. E aqui obrigado. não haverá colher de chá, não. Vai assinar o relatório. Mas se eu quero fazer uma pergunta, quando se conclui um relatório, em qualquer daqueles itens, é feita a remessa, lá o contratante assinou o recebimento, como é que tem essa prestação de contas de serviço? Está aqui o relatório, tem protocolo, tem recebimento, como é que é isso? Tem protocolo, normalmente a gente manda um protocolo da via impressa assinada para o cliente. E isso é acessível? Como é que... Pode até consultar o advogado, se tem isso. Não é nada, é por quê? Porque nós estamos diante de um absurdo tão grande, que de repente você é capaz até de dizer que não recebeu o relatório. Então nós precisamos saber, eles receberam esse relatório? Olha, a gente, com essa carta aqui, a gente encaminhou, salvo engano, essa própria carta do dia, onde a gente formalizou, no dia, deixa eu ver aqui, no dia 16 de dezembro, eu acredito que a gente tenha encaminhado uma minuta do parecer. O senhor sabe dizer que quem recebeu, se tem como é que... Não. Ele tem aqui
um protocolo do gestor judicial. Tem aí o protocolo. Em 28/12/2009, eles receberam essa carta. De novo, eu não me recordo. É a que está no... Vocês mesmos que está no processo. Ah, essa aqui você não tem. Viu aí? Para a gente poder tirar a cópia. Uma pergunta que eu faço. Eu vejo aqui que quem assina... Eu quero pegar o contrato. O contrato é feito e é assinado pela BDO, pelo senhor Daniel Gomes Maranhão Júnior. Isso. Mas o relatório, quem é o senhor que assina? Qual é a responsabilidade, então, da BDO com esse relatório que o senhor assina? O encaminhamento é feito pela empresa BDO ou o encaminhamento é feito pelo senhor como sócio contador? E nesse contexto é a firma, né? Ou seja, a pessoa jurídica foi contratada, ela tem a responsabilidade de prestar o serviço e então, quando o senhor assina aqui, entregar o relatório. como sócio contador nessa carta, na verdade podemos entender, obviamente, que é a BDO, empresa que está encaminhando. Muito bem. Apenas só para... Quer dizer, esses honorários, eles eram pagos no decorrer da consultoria ou foi, quer dizer, deve ter tido um sinal, mas com o recebimento do relatório final, foi feito o último pagamento? Como é que, só para entender, se é durante o período os pagamentos eram feitos dos honorários, ou se houve um contrato onde houve um sinal e após a entrega do relatório final, do parecer final, né, se recebeu o restante? Normalmente o honorário ele é no decorrer da execução do trabalho. No caso da Varig, até consta aí na proposta, ele foi, dada a situação financeira da empresa, ele foi por meio de permuta de passagem, utilização de passagem. O pagamento não foi em espécie, não. Foi permuta de passagem. Isso. Hein? Não, tudo bem, vamos lá. Até fugiu. Era com as empresas, se eu não estou enganado, tá... Não. Vamos lá. Foi a Gol, foi a Varig que está perguntando? Não, está dizendo que a Varig não tinha mais voo. A proposta, eu acho que ela consta como vai ser... Como é feito o pagamento. Vamos verificar aqui. Mas em espécie não foi? Não. Quais são os demais sócios da televisão hoje? O senhor é sócio contador. Sócio contador. Quais são os outros sócios? Que eram da BDO. Da BE. E que continuam os sócios hoje? O senhor quer o nome deles? Não, eu quero só pegar o contrato social, só por uma mera curiosidade. Não tem... Hoje tem oriundos da BDO. Na época da BDO, quem eram os sócios com o senhor? O senhor era o sócio contador. Quais eram os outros sócios? Tinha o Orlando Freitas, o Márcio Pepe, na época o Daniel Maranhão, mas o Maranhão saiu antes de ir para a KPMG comprar. Eduardo Tipulo, Lúcio Bastos, Eduardo Possetti. E os Trevisan, onde é que entra? O Trevisan, ele saiu da empresa, não saiu, né? Ele vendeu a empresa inicialmente para os seus sócios em 2000. Deixou só o nome? Deixou só o nome. E aí depois veio a KPMG e comprou, né? Muito bem. Está aqui, a Varig não voava. Tem que ver o contrato. O senhor disse que foi pago com passagens. Mas a Varig, se eu não me engano, foi da Rio Sul e teria que lembrar Também não existiam. Como é que... Também não existiam. Como é que... Cadê o contrato? Qual o contrato? Contrato. Pega o contrato aqui.
Aqui o contrato. Só para ver a forma, o pagamento será feito. Está escrito aí, pode estar escrito no contrato. Aqui consta permuta com passagens aéreas que poderão ser fornecidas por qualquer uma das companhias do grupo. Por qualquer das companhias do grupo. É. E quais eram as companhias do grupo, o senhor lembra? Assim de memória? Tá bem. E recebeu o pagamento. O senhor viajou com alguma passagem resultante do pagamento do contrato? Só para saber qual era a companhia. Não me recordo. De ter viajado, nem... Nesse período o senhor fazia o trabalho? Sim. Eu ficava sediado em São Paulo. Em São Paulo. Mas chegou a viajar para fazer alguma coisa na época? Não me recordo, Excelência. O senhor não lembra, assim, as passagens que foram fornecidas como forma de pagamento do contrato? O senhor não lembra? Não me recordo. Porque são 580 mil reais de passagem. Não, isso, deixa... O senhor chegou a viajar para o Rio Grande do Sul, chegou a fazer qualquer deslocamento tratando dessa questão? Não recordo. Para fazer esse trabalho? Não me recordo de viagem nesse período. Pode ficar com o documento aqui? Esse? Pode ficar, eu tenho um. Esse aqui é seu, né? De qualquer maneira, estamos bastante esclarecidos. Agradecer, sem dor, tudo transcorreu. Deputado Pronto, Pelota, eu iria pedir, só para fins de formalização, que Vossa Excelência comunicasse o indeferimento à minha petição. Pois não? A decisão mantendo a necessidade do depoimento sob pena das consequências legais. Pode fazer. Eu só fazer essa Só comunicação. entendi, não tem problema nenhum. Nenhum. Agora, já leva agora mesmo. Como sempre, aqui a prestimosidade é recíproca. Como Vossas Excelências preferirem. Eu vou comunicando. Decisão. Comissão Parlamentar de Inquérito. Não tem nenhum problema. Vou aguardar para assinar. Para já sair daqui com... Muito obrigado, Excelência, pela consideração. Eu quero agradecer, mais uma vez, pedir escusas pelo meu pequeno atraso, agradecer ao deputado Tio Carlos por ter permanecido aqui administrando aquela inicial controvérsia e dizer que o depoimento foi muito elucidativo. Deixar claro isso. Nós não temos dúvidas que foi muito elucidativo. Vamos agora buscar as informações na Comissão de Valores Imobiliários e também na agência reguladora, para saber qual o destino que foi dado ao relatório. E se foi, qual a providência que foi tomada pela agência reguladora diante, como é que eu vou dizer, da não realização, da não conclusão, pela falta dos documentos. Quer dizer, como é? Porque tudo isto foi acompanhado pelo juiz da causa. O juiz acompanhava tudo isso. A indagação que fica, como o serviço não foi realizado pela falta de documentos, caminha para a falência e o juiz se manifesta como? Então, não estou pré-julgando, mas manifestando somente uma preocupação. Nós temos aqui dificuldades, nós vamos tentar encaminhar, até por desencargo de consciência, algumas indagações por escrito ao juiz se ele se dispuser a contribuir, senão não teremos, mas vamos encaminhar algumas indagações a ele, para que ele preste
alguns esclarecimentos para que nós possamos concluir essa CPI. É até uma colaboração que eu vou prestar com o relator, retribuindo toda a deferência que ele tem. Então, agradecendo muito a presença de todos, agradecendo a todos. Está encerrada a nossa